Olá, crianças lindas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção das atividades de matemática das páginas 62 e 63 do nosso livro A Conquista da Matemática, volume 4. Página 62, questão número 6. Laura tinha R$200. Ela gastou R$60 no supermercado e R$80 na livraria. Depois, Laura foi ao banco e sacou R$100 para as despesas do dia seguinte. Letra A. Com quantos reais Laura ficou? Para resolver esse problema, nós vamos ter que fazer algumas operações. Primeira delas, Laura tinha R$200 e gastou R$60. Então, nós vamos fazer a operação 200 menos 60. Para resolver, nós vamos ter que fazer um reagrupamento, porque 0 menos 0 é 0, mas 0 menos 6 não pode. Então, eu vou fazer o reagrupamento, pegando uma centena e passando para a dezena. Então, a dezena fica com 10 dezenas e a centena que tinha 2 fica uma centena. Resolvendo essa operação, vai sobrar 140. Depois disso, Laura ainda foi na livraria e gastou R$80. Então, eu vou pegar 140 menos 80. Aqui 0 menos 0 é 0, mas 4 menos 8 também não pode. Então, eu tenho novamente que fazer um reagrupamento. Efetuando esta operação, vai sobrar 60. Depois disso, Laura foi no banco e sacou R$100. Quando ela saca R$100 no banco, quer dizer que ela está pegando dinheiro, aumentando a quantidade que ela tinha. Então, eu vou fazer 60 mais 100. Então, ao final, vai ficar com R$160. Com quantos reais Laura ficou? Vamos responder? Resposta completa. Laura ficou com R$160. Letra B. Escreva uma expressão numérica para representar essa quantia. Então, aqui nós vamos colocar uma expressão numérica, mostrando todas as operações que foram feitas. Então, vai ficar assim, R$200 que ela tinha, menos R$60 que ela gastou no supermercado, menos 80 que ela gastou na livraria, mais 100 que ela pegou no banco. Então, essa é a expressão numérica. Vocês podem usar o quadro da página 62, ao lado da letra B, para resolver essa expressão. Resolvendo, fica assim. Lembrando que, na expressão numérica, nós temos operações de subtração e adição, e nós vamos resolver aquelas que aparecerem primeiro. Então, a primeira delas é 200 menos 60. Então, vai ficar 140 menos 80 mais 100. Resolvendo na próxima linha, a operação que aparece primeiro, 140 menos 80, é igual a 60. Mais 100, eu resolvo a última operação, 160. Questão 7. Sérgio, Tiago e Guilherme estão brincando com um jogo de tabuleiro. Ganha quem fizer 5.000 pontos primeiro. Observe e complete a tabela com a quantidade de pontos que faltam para cada um ganhar o jogo. Então, Sérgio já tem 1.182 pontos feitos. Quantos pontos faltam? Para resolver isso, nós precisamos pegar 5.000, que é a quantidade de pontos que a pessoa precisa para ganhar, e tirar da quantidade que Sérgio já tem. Então, eu vou resolver essa operação aqui ao lado. 5.000 menos 1.182. Você vê que 0 menos 2 não pode, então eu tenho que fazer reagrupamentos. Como a dezena e a centena não tem nenhum número, né, está representado pelo 0, então eu vou ter que buscar lá o reagrupamento lá na unidade de milhar, lá no 5. Então, nosso reagrupamento vai ficar assim: 4 unidades de milhar, 9 centenas, 9 dezenas e 10 unidades. Agora sim eu posso resolver. O número vai ser 3.818. Vou completar lá na nossa tabela. Falta para o Sérgio 3.818 pontos.
Agora o Guilherme, ele tem 1.685. Então, eu vou fazer a continha, a operação aqui ao lado, 5.000, que é o que ele precisa para ganhar o jogo, menos o que ele já tem, 1.685. Aqui também nós vamos precisar fazer reagrupamentos, né? 10 menos 5, 5. 9 menos 8, 1. 9 menos 6, 3. E 4 menos 1, 3. Então, o Guilherme vai precisar de 3.315 pontos para vencer o jogo. Agora, a última operação dessa tabela, o Thiago tem 1.596 pontos. Nós vamos tirar de 5.000, que é o que ele precisa para ganhar o jogo. Novamente, fazendo os reagrupamentos necessários, a resposta vai ser 3.404. O Thiago precisa de 3.404 pontos para ganhar esse jogo. Agora, responda. Letra A. Qual participante precisa de mais pontos para vencer a partida? Então, eu vou ter que ir lá na tabela e olhar qual a quantidade de pontos maior desses três. Você vê que tem 3.818 pontos faltando para o Sérgio, 3.315 para o Guilherme e 3.404 para o Thiago. Então, o maior desses números é o 3.818. Então, é o Sérgio que tem mais pontos para fazer para ganhar o jogo. Resposta da letra A, Sérgio precisa de mais pontos para vencer. Letra B. Quantos pontos esse participante tem a menos que os outros? Então, aqui eu quero saber qual a diferença de pontos do Sérgio, que é esse participante, quanto ele tem a menos que o Guilherme e que o Thiago. Então, aqui no quadro ao lado, eu vou fazer a operação. Os pontos que o Sérgio ainda precisa, menos os pontos que o Guilherme precisa. Então, a diferença entre Sérgio e Guilherme é de 503. Sérgio tem 503 pontos a menos que o Guilherme. Para saber a diferença entre Sérgio e o Thiago, eu vou fazer 3.818 menos 3.404. Então, o Sérgio tem 414 pontos a menos que o Thiago. Agora, na página 63, questão número 8. Complete a sequência de 6 números a seguir, sabendo que cada número tem 1.075 unidades a mais que o anterior. Então, para fazer essa sequência, eu vou sempre somar 1.075 unidades. Então, o primeiro número da sequência é 2.320. Somando mais 1.075, eu vou obter o número 3.395. Esse número, mais 1.075 unidades, eu vou encontrar o número 4.470. O próximo número vai ser 4.470 mais 1.075. Eu vou encontrar o número 5.545. Mais 1.075 unidades, eu encontro o próximo número da sequência, 6.620. Mais 1.075, eu vou encontrar o último número dessa sequência, 7.695. Então, essa é a sequência. Letra A. Qual é a diferença entre o maior e o menor número dessa faixa? Então, nessa sequência, o maior número é 7.695 e o menor número é 2.320. Então, eu vou fazer uma subtração. E aí, eu vou encontrar o número 5.375. A diferença, então, é de 5.375. Letra B. Qual é o próximo termo dessa sequência? Para saber o próximo termo, eu vou pegar o último número que eu encontrei, 7.695, e vou somar novamente 1.075 unidades. E vou encontrar 8.770, que é o próximo número dessa sequência. Resposta completa, o próximo termo dessa sequência é 8.870.
Agora, questão 9. De acordo com dados da Prefeitura de São José de Ribamar, essa cidade é a terceira mais populosa do estado do Maranhão e fica a aproximadamente 30 quilômetros de São Luís, que é a capital do estado. Letra A. Considerando que São José de Ribamar foi fundada em 1952, quantos anos faz essa cidade neste ano em que estamos? Então, para isso, nós vamos fazer o ano que estamos, 2020, menos 1952, que é o ano da fundação de São José de Ribamar. Aqui, 0 menos 2, você já vê que nós vamos precisar fazer reagrupamentos. Então, já vou fazer todos necessários aqui, tá bom? Vou reagrupar em todos os números, porque 0 menos 2 não dá, eu reagrupo. O 2 fica com 1 e o 0 fica com 10. Mas ali na frente, novamente, 1 menos 5 não pode. Então, eu vou fazer outros reagrupamentos também. Então, a resposta vai ficar 68. Resposta completa, São José de Ribamar faz neste ano 68 anos. Letra B. O censo 2000 indicou, nesse ano, a população de São José de Ribamar era de 107.384 habitantes. O censo de 2010 indicou que essa cidade tinha 163.045 habitantes em 2010. Qual foi o aumento populacional nessa cidade de 2000 a 2010? Então, aqui eu vou pegar total de habitantes em 2010 menos o total de habitantes em 2000. Então, a operação será 163.045 menos 107.384. Observa que aqui na dezena eu vou precisar fazer reagrupamento, também na centena e também na unidade de milhar. Então, fazendo os reagrupamentos necessários, a resposta será 55.661. Resposta completa, o aumento foi de 55.661 habitantes. Questão 10. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, no Brasil encontra-se uma das mais variadas faunas conhecidas. São 734 espécies de mamíferos, 4.508 de peixes e 1.982 de aves. Em relação à quantidade de espécie de mamíferos apresentada, há quantas espécies a mais de peixes? Então, eu quero saber a diferença entre as espécies de peixes e as espécies de mamíferos. Então, eu vou fazer a operação 4.508, que são as espécies de peixes, menos 734, que são as espécies de mamíferos. E aí, eu vou encontrar 3.774 espécies de peixes a mais que mamíferos. Letra B. Eu quero saber a diferença entre mamíferos e aves. Então, eu vou pegar o número de aves, 1.982, e subtrair da quantidade de mamíferos, 734. Vou encontrar, então, 1.248 aves a mais que mamíferos. Essa foi nossa correção de hoje. Dedique-se sempre mais aos seus estudos, meu amor. Beijos e até a próxima correção.